3, e aqui nós finalizamos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, irmãos, você tem que celebrar muito mesmo. Hoje em Deus nós temos motivos para celebrar. Talvez um dia, talvez em bem pouco tempo não, mas hoje nós temos muitos motivos para celebrar. Então celebre, acima de tudo, vida de Deus, o amor de Deus que Ele tem derramado sobre nós. Efésios 3, verso 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar no 14 para ficar bem direitinho, né? Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderes compreender. Diga compreender. Olha para quem está do seu lado e diga compreender. Agora do outro lado, irmão, se você tiver um pouquinho de paciência comigo, olha para trás e olha para a tua outra. Compreender. Já todos me chamam de chato mesmo, então já sendo chato, olha em diagonal para quem está na sua diagonal, diga compreender. A fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Repetindo o verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Repita comigo: excede. Repita novamente: excede. Podeis assentar, dando graças a Deus. Vamos orar por mais um momento. Amado Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós nos rendemos e sujeitamos a ela, totalmente a ela, Pai. Que o Espírito da verdade esteja no meio de nós, que o Espírito Santo esteja ministrando em cada coração, falando talvez não aquilo que eu queira, aquilo que eu tenho uma expectativa, mas talvez aquilo que eu necessite, Pai. Senhor, é necessário, muito necessário, que cada um de nós diminua nesse lugar, Pai. Senhor, se tu não crescer nesse lugar, nada, nessa reunião não passa de um amontoamento de pessoas. Por isso que o Senhor cresça nesse lugar, que o teu rosto, Pai, resplandeça sobre cada história. Alcança nossas vidas nessa noite, Pai. Ache-nos nesse lugar, ao ponto, Pai, de que nitidamente possamos ouvir a tua voz. E ouvindo a tua voz, Senhor, algo dentro de nós mude de lugar. Por isso nós te damos liberdade, Pai. Traga a compreensão de todas as coisas. Vai descortinando a mente. Traz luz à nossa mente, Pai. E que tudo que se faça nesse lugar, creamos com o coração, e isso permaneça, a fim de que o nome do Senhor seja para todos sempre glorificado, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Falar um pouquinho hoje sobre a dimensão do amor de Deus, ou talvez uma palavra que está em evidência, ou na moda, um amor, até
Se eu pudesse, eu reformularia esse termo. Se eu pudesse. Mas como eu posso, o amor em 4D. Amém? Ou em 4 dimensões. O amor em 4D. Hoje se fala muito em 4D. Né? Quando vai no cinema, principalmente, você tem a opção de ver o filme, sei lá, em 4D. Esses dias estava eu nas férias de julho assistindo um filme com meu filho, com a minha mulher, em 4D. A gente saiu de casa para ver os elementos. Os elementos. 3D, né? 3D. Eu disse, meu Deus, como é que nós vamos vencer o inimigo? Daí eu aqui, falei na quarta-feira assistindo os elementos. Alguém já viu os elementos? O fogo casar com a água. Meu Deus, o que a gente faz pelo filho, né? Mas eu tinha a opção de ver 3D e eu não, enfim. E vocês sabem que esse recurso tecnológico, ele torna mais real as coisas. Parece que você está dentro da cena, parece que você está diante do cenário. Olha que coisa louca, você está diante da cena, parece que você está dentro do cenário, mas você não consegue tocar. Você que é espiritual, você já está pegando, né? Falando em 4D, falando das dimensões do amor de Deus, tem momentos que a gente está dentro da cena, ela é muito real, ela é muito próxima de mim, mas por incrível que pareça, a gente não consegue tocar. E tomara a Deus que esse seja um dos maiores motivos que Ele nos trouxe para essa noite e para esse lugar. Fazer com que a gente não apenas esteja no cenário, muito próximo de tudo que está acontecendo, mas que nós possamos tocar e experimentar. Tem coisas na vida que palavras não descrevem. Eu já passei por muitas situações e já vivi muita coisa em Deus, sejam elas positivas ou não, mas contudo Deus, Ele pega o que é negativo e Ele transforma em coisa positiva. E a Bíblia vai dizer que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Mas eu confesso aos irmãos que tem coisas que eu não consigo traduzir em palavras, por mais que eu me esforce, por mais que o meu intelecto me ajude, mas tem coisas que em Deus é indescritível. E essas coisas que são indescritíveis, nada mais me resta do que, quando era indescritível, o que me resta é viver. Foi isso que ele, talvez eu me refiro ao Pai, quando ele chama Abraão e diz: Abraão, vamos ali para fora, filho. E aí ele começa a mostrar algumas coisas, e dentro dessas coisas ele estava dizendo: filho, se você soubesse o que eu tenho para você, se você soubesse o que eu posso fazer na sua vida, algo acima de tudo indescritível, algo incontável. Isso é uma alusão daquilo que Deus falou para Abraão quando ele diz: tenta contar as estrelas do céu. E algo que não se pode contar, algo que não se pode descrever. E aí, quando eu me refiro ao amor de Deus, aí chegamos no amor de Deus. O amor de Deus nada mais é do que isso. Uma das coisas que eu não consigo descrever é o amor de Deus. Uma das coisas que eu não consigo replicar com palavras é o amor de Deus. Uma das coisas que eu não consigo explicar com palavras é o amor de Deus. O amor de Deus apenas se vive. O amor de Deus apenas se experimenta. Não há como. Embora real, embora notório, palpável, visível, mas indescritível. Mas existe algo curioso na oração de Paulo. A Bíblia diz que ele se coloca de joelho e ele começa a orar pela igreja. E parece que, se a gente está de fora, a gente parece que ele se contradiz. Parece uma incongruência. Ele diz: eu me coloco de joelhos, eu oro pela igreja, para que compreendam. Aí por isso a chatice do pastor, né? Compreender ou entender as 4 dimensões do amor de Deus. Só que no mesmo texto ele vai dizer: o amor que excede todo entendimento. Agora choquei. Agora já não estou entendendo mais nada. Ele se coloca de joelho para dizer: Senhor, que a tua igreja, que os teus filhos compreendam esse amor. E na mesma oração ele vai dizer que o amor de Cristo
excede todo entendimento. Eu não sei se ele ou eu, ou algum de nós deve estar meio louco. Prefiro acreditar que sou eu. Tem coisas na vida que a gente não vai descrever. Tem coisas na vida que nós não vamos poder traduzir em palavras. Você já viveu momentos assim? Que você não consegue escrever? O que fazer nesse momento? Apenas viver. Não tenta entender, não. Não tenta explicar o inexplicável. Não tenta dar resposta. Não tenta achar a resposta para aquilo que não tem resposta em palavras. Mas aonde Paulo queria chegar? Justamente nessa minha forma de pensar. Quando ele diz, olha, eu me coloco de joelhos e peço para a igreja, compreendam esse amor. Mas como é que ele quer que eu compreenda algo que não é, algo que é incompreendível, algo que não se entende? Você já se perguntou isso? Ele está orando e pedindo para ele compreender algo que não se compreende. Mas Paulo, ele tinha muito Deus na vida dele, né? O homem que mais se pareceu com Deus na terra, o homem que mais se pareceu com Cristo na terra, ao ponto de ser confundido com o próprio Cristo. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. E o que ele está falando para mim e para você nessa noite é algo muito simples de se perceber, mas talvez um desafio na hora de aplicar. O amor de Deus não se entende aqui, mas deve ser compreendido aqui. Quando ele diz, me coloca de joelho para que você entenda o amor que não é compreensível aqui, mas que se compreende aqui. Faça isso comigo, esse exercício da fé. O amor de Deus não se compreende aqui, mas se entende aqui. Amém? Porque aqui não se explica. Aqui intelecto, irmã Amanda, aqui intelecto, aqui é o que ele vai falar comigo. Filho meu, dá-me o teu coração. O amor de Deus é isso. Compreender o amor de Deus, quando ele fala que não é intelecto, mas é o coração, entender o amor de Deus é viver e experimentar o amor de Deus. Nós estamos vivendo esses dias, e por isso talvez você ouça de uma forma repetitiva algumas coisas, porque é o momento que nós estamos vivendo. Existe uma evidência, isso não é uma particularidade nossa, é de um todo, de que Deus está cada vez mais derramando do seu amor. O cuidado de Deus, ele é muito notório e evidente. E eu, quando falo isso, eu me refiro das coisas simples, porque a gente acha que prova de amor só foi quando ele morreu na cruz. Talvez sim, com certeza, a maior prova de amor, mas ainda hoje ele já provou que me ama. Hoje Jesus já provou que me ama. Ao amanhecer, ao abrir os meus olhos, ali Jesus estava me provando que ainda me ama. Quando eu me sentei na minha mesa e pude desfrutar de um alimento onde eu estou debaixo de um abrigo, quando eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar nesse ambiente, diante da glória dele, da presença dele, significa dizer que ele ainda me amou. Mas talvez o que Paulo, claro, com certeza inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus, é de que existem duas dimensões. Nós entender esse amor, entender com o coração, e a outra que talvez seja o maior objetivo de nós estarmos sentados nessa cadeira nessa noite, que é viver o amor de Deus. Amados, é tremendo, isso é libertador. É tremendo, é libertador quando eu descobri que Deus me ama. Foi tremendo, libertador e transformador na minha vida quando eu descobri o amor de Deus me encontrou. Em 2001, no estado da Bahia, na rua Maria Quitéria, no flete Maria Quitéria, dentro daquele flete, o amor de Deus me alcançou naquele lugar. Isso foi libertador e transformador na minha vida. Ponto
Agora, o outro fato que me mantém liberto, me mantém transformado, me mantém livre, é eu viver esse amor. Pasme, mas o que eu vou dizer para você é uma verdade. A Bíblia diz que Jesus, Deus me perdoe, Deus amou o mundo de tal forma, Ele amou o mundo de tal forma, e esse tal forma é muito profundo, que Ele deu seu Filho. Ele amou o mundo, a Bíblia usa a expressão mundo, Ele ama a todos. Ele amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, ou seja, todos, sem distinção. Agora, eu quero dizer para você que nem todos, essa expressão mundo, tem desfrutado desse amor. Inclusive Jerusalém, Israel. Inclusive muitos ditos cristãos. Amado, é tremendo saber que Deus te ama, mas a questão é, nós estamos vivendo esse amor. Nós estamos compreendendo esse amor. Paulo, ele se colocou de joelho com o objetivo, Jackson, que a igreja viva o amor de Cristo. Ele experimentou o amor de Deus, estava vivendo o amor de Deus desde o dia que ele teve encontro a caminho de Damasco. Todos nós temos um Damasco na vida, e não é o doce, e não é a fruta, é o caminho. Eu tive o meu Damasco, eu indo para Damasco, e no meio do caminho para Damasco, eu tive encontro com o amor de Deus. E aquilo que levou Paulo, até então Saulo, tomar aquela queda foi o amor. Então, o que esse homem está fazendo é com muita propriedade, com muita vida. Me coloca de joelho para que a igreja compreenda, ou seja, desfrute do amor de Deus. Uma coisa é saber que Deus me ama, uma coisa é saber que Deus tem cuidado de mim, outra coisa é você estar debaixo desse amor, experimentando e usufruindo desse amor. Mas como assim? É o que ele vai falar na oração dele, que a gente compreenda com o coração. Compreender com o coração é estar debaixo e querer viver esse amor. E quando Paulo fala de uma compreensão na alma, uma compreensão no coração, aí muitas vezes nós somos pegos, porque se falar de coração, falar de amor, de paixão, quantos já experimentaram do amor de Deus? Nós estávamos falando um pouquinho antes na liderança sobre isso. Quantos de nós já experimentamos o amor de Deus? E por algum motivo ou outro nós interrompemos esse amor, e por prioridades erradas nós interrompemos esse amor, por questões humanas, emocionais, sentimentais, naturais, talvez até espirituais, foi interrompido esse amor. Muitas pessoas deixam de desfrutar do amor de Deus por inúmeras coisas, barreiras impostas ou adquiridas, não importa. O importante é que tem muita gente amada por Deus, cuidada por Deus, que está longe de compreender com a vida e desfrutar com a vida o amor do Pai. Na verdade, existe uma cartada do mundo espiritual que quer nos impedir, nos tirar, nos levar para longe desse lugar. E esse lugar eu estou me referindo ao amor de Deus. Mas vamos lá, vamos escorrer a Bíblia. Paulo, ele diz: me coloque de joelhos, né? Uma oração intercessória. Ele entra nas regiões celestiais e ele diz: olha, eu oro para que o meu povo, os filhos de Deus, a igreja, compreenda. E aí eu fui buscar esse compreender. Eu anotei aqui, o compreender no original é uma palavra meio estranha, grande. Tive que anotar porque eu já não sou bom em gravar as coisas. Catalambonion. O N tem uma cobrinha em cima e tem um som de NH, né? Você estudou isso, né? Estudou N com a Nho. Por exemplo, Ninho, que é menino em castelhano, ele é Nino,
mais sileninho. Beleza, assim. Tanta coisa que a gente tem que saber falar agora. Beleza, catalambonho. Original, compreender, catalambonho. Original quer dizer isso. Se apropriar. Tomar posse, tomar como seu. Então olha só, compreender o amor de Deus é se apropriar dele. É tomar como seu, não é meu. Eu vou viver o amor de Deus. E o convite de Deus, de todas as estações, épocas, e até nos dias de hoje, o convite de Deus não é para uma religião, não é para uma igreja, é para viver o amor dele, irmãos. Porque o amor dele, no amor de Deus tem tudo, tudo. Quando eu descobri o amor de Deus, eu parei de correr e implorar o amor das pessoas. O amor de Deus faz com que, eu estou falando de mim, o amor de Deus faz com que, quando eu vi o amor de Deus, faz com que, no momento da solidão, ele seja a minha companhia. O amor de Deus, eu experimento isso em tempos, faz com que no momento do silêncio, ele é a voz. Quando todos me abandonam, ele é a mão que se me assegura. O amor de Deus, ele promove cura, transformação. O amor de Deus, ele é pleno, o amor de Deus é completo. Mas só saber que ele me ama não é tudo. Eu preciso me apropriar desse amor. Mas quais são as causas? Inúmeras. Quais são as causas que me impedem de não viver esse amor? Inúmeras. Então ontem eu estava falando com os irmãos, dia 13 de outubro, eu quero te convidar a estar aqui. Nós vamos celebrar o 6º ano do ministério. A sexta-feira, 19h30. Gostaria muito que você estivesse aqui. Ministério, veio o teu reino. Veio o teu reino, eu trazo. A ministério infantil vai ter alguma coisa? Já daí vai ter ministério infantil? Aniversário da igreja é uma festa, todo mundo se apresenta, né? É bênção. Pastor Ulisses também vai estar aqui, da Mevan, irmão do Luiz Hermílio. Mas ontem eu estava falando para os meus companheiros de caminhada, que quando Deus me trouxe para esse lugar, Deus não tem necessidade de abrir mais uma igreja, irmãos. Deus, ele nunca foi igrejeiro. Muito pelo contrário, ele fazia questão de mandar a multidão vazar. Jesus, pensa numa pessoa que gostava de ficar só, era Jesus. Porque a multidão só atrapalha, né? Então, o que nós vamos celebrar nesse dia, nesse 6º ano, não é comemorar o aniversário de uma igreja. O que nós vamos celebrar aqui é amor. Eu estava vendo aqui, eu estava ali cheio de Deus, eu estava vendo aqui os irmãos ministrando. Há 6 anos atrás, tirando o Vaso Everaldo, que estava na pegada, os outros estavam todos com um sonho enterrado. É verdade, Carlos? Quem imaginou o Carlos ali adorando a Deus? Quem imaginou Gisele? Mas o sonho estava ali, o amor estava ali. Pastor Jorge é líder de Ministério de Louvor. O último culto tocou até baixo, irmão. Eu não posso assim, ser leviano e ficar, como diz qual é que a Bíblia diz? Que a gente não deve julgar. Mas eu nunca escuto o som do baixo. Eu não sei se ele está tocando ou só está se fazendo. Mas tudo bem, eu só escuto quando o Cris erra. Porque quando o Cris erra, ele não tem como. O Cris tocando baixo. Sabe o que eu estou falando? Amor de Deus. Porque o amor de Deus também ressuscita sonho. O amor de Deus ressuscita chamado.
É diferente você servir em amor do que servir como escravo por uma religião, ou que a Bíblia vai falar de ativismo. Servir em amor como filho, amados, é tremendo. Então fiquem olhando aqui. É isso que nós vamos celebrar nesse dia 13 de outubro. Vida, sonho, amor. Pessoas que até alguns anos atrás, sem perspectiva, então, o que Deus me chamou, não é para abrir uma igreja, é através de um lugar, de um tempo, promover o amor dele, só isso. O que nós temos feito nesses anos é só isso, irmãos, é tentar viver o amor dele ao máximo, é tentar compreender com o coração ao máximo do amor dele, é estar debaixo desse amor, que me cuida, que me ama, que me protege. Olha o que esse amor está nos tornando. Então Paulo ele vai falar rapidamente, deixa eu dar uma pincelada aqui. Estava falando do que nos impede de estar debaixo desse amor, o que nos impede dessa palavra catalambonho. A maioria amanhã só vai falar dessa palavra, então eu conheço vocês. Vocês vão esquecer da mensagem, só vão falar do catalambonho. Tudo bem. O que nos impede? Muitas coisas, você sabe o que te impede de não se apropriar desse amor. Talvez se nós pudéssemos aqui eleger por tópicos, prateleira, a maior prateleira que nós podemos eleger aqui são nossas prioridades. Irmão, quando a gente chega em Deus, quando tem que estar tudo quebrado, a maioria de nós no fundo do poço, no beco sem saída, porque foi assim que Deus me encontrou. No fundo do poço, no beco sem saída. A minha prioridade era mudar de vida, querer Deus. Só que daí Deus vai tirando os carrapatos, né? Deus vai melhorando nós, até a roupinha ficar melhor. Feinho a gente continua, mas a roupinha dá uma melhorada. Mas sabe o que muda a nossa prioridade? É igual aquela pessoa que quer trabalhar, né? A pessoa quer trabalhar, ela está desesperada, uma porta de emprego. Daí o RH chama, nós temos uma vaga. Daí a pessoa que está atendendo diz assim, mas vai ter que trabalhar no final de semana? Não, tudo bem. Estou precisando. Tá, mas às vezes vai ter que ficar um pouquinho depois do horário. Não, imagina, isso é para mim, ó. Mas ao passar do tempo, irmão, daí ela já começou a equilibrar as continhas, né? Agora já vai no mercado, já começa, ela pode até comprar um supérfluo. Entendeu? Aí ela já se dá o direito assim, você trabalha também aí, tem que ficar trabalhando no final de semana, depois do horário. Mas quando a pessoa está necessitada, ela não quer saber de horário, ela só quer viver aquilo. Em Deus é diferente, irmão. Quando a gente está no beco sem saída, a gente topa tudo. Mas agora Deus já está arrumando a vida, agora a prioridade já é outra, agora Deus sabe, né? Quero casar, quero ampliar minha casa, quero fazer um deck lá atrás para receber os amigos. Deus sabe agora, né? Agora a faculdade. O maior impedimento de nós não viver o pleno amor de Deus são as prioridades. Porque um dia a prioridade era Ele. Um dia a prioridade a gente largava tudo para estar com Ele. Olha, eu vou te dizer uma coisa: o que é o amor? O que é se apropriar do amor? Eu comecei a namorar com a Simone com 15 anos. Ela me persuadiu, eu tinha 15 anos, ela tinha 13. E literalmente foi uma atitude de persuasão. E daí? E daí? O que é amor? Quando a gente ama, a gente quer estar perto toda hora. Não é assim, Terezinha? Quer estar perto do marido toda hora, mas não pode estar. Menos. Eu me lembro que na época se usava telefone de linha.
E as contas lá de casa é absurda, porque a gente passava horas no telefone, mas para falar nada. Tinha vez que eu ligava para ela, eu disse assim, fala você, assim não fala você. Se não fala você, não fala tu primeiro. Só para ouvir a voz um do outro. Hoje já não, você para de falar um pouquinho. A gente não entende o ser humano. É porque mudou a prioridade. Eu disse, meu Deus, onde é que desliga? É que mudou a prioridade antes de eu ouvir a voz. Irmão, deixa eu falar uma coisa, quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer ouvir a voz, a gente quer falar. E aí a gente olha isso pro retrato com Deus. A gente diz que ama Deus e quer se apropriar desse amor, mas a gente não consegue ficar uma hora nesse lugar. A gente não consegue ficar 30 minutos de joelhos. A gente não consegue ter um momento a sós com Ele. Porque mudou as prioridades. Mas a necessidade, amados, a necessidade, em algum momento ela vai nos fazer entender que eu preciso me apropriar desse amor, desse cuidado, dessa proteção. Deixa eu te falar, a prioridade mudou, mas quando vem a necessidade, a gente dá um jeito, não tenho tempo. Ainda por causa da prioridade, não tenho tempo, mas a necessidade ela faz eu dar um jeito. Por exemplo, nós temos aqui na quinta-feira dias que Deus reservou para a igreja estar junta, declarar, porque o pai falou para nós, e o pai não mente, o pai não poderia, diante desse amor, falar algo que era mentira. O pai diz o seguinte: olha, filhos, o teu secreto é importante, quando você está de joelho é importante, quando você vai para um monte é importante, filho, mas quando tem dois ou mais, quando alguém ligar aqui, o pai vai ligar lá em cima. Então isso nós já temos vivido aqui na quinta-feira. Só que uma necessidade, uma tragédia fez com que a nossa prioridade mudasse. Mas o princípio é o mesmo, sempre foi o mesmo. O Deus o mesmo. É que a nossa prioridade agora mudou por causa dessa tragédia. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso me apropriar desse amor. Quem está me entendendo? Eu gosto de usar o exemplo do meu sogro. Ele não vê Instagram, né? Não, né? Eu gosto de usar o exemplo do meu sogro. A gente dava conselho e disse: irmão, diminui um pouco aí a bebida, o cigarro, cara, a vida é tão boa. E sabe que a pessoa se ofende, né? O fumante, o que bebe, se ofende se for dar para você. Daí eu brincava, olha, ele tomava laranjinha, né? Ele comprava cachaça e espremia a laranjinha. Para dizer que pá, né? Menos forte, enfim. Esse irmão, olha, a cachaça está matando. Disse, não, também, ó, um monte de coisa mata, não é só cachaça, ficava bravo. Aí beleza, aí foi acometido um AVC, foi acometido de um câncer de pulmão, Deus livrou de tudo, do AVC, do pulmão. E aí o médico chamou ele e disse assim: seu irmão, o senhor quer viver, o senhor tem que parar de fumar e beber hoje, agora. E faz 3 anos que não bebe nem fuma. Apesar de que ele fala: olha, até hoje eu sinto o cheiro de cigarro, até hoje eu me vejo fumando, mas amém, 3 anos, quase 4 anos sem beber e fumar. Por que eu estou falando isso? Porque algumas situações na nossa vida vão dizer: olha, ou você muda a prioridade ou você muda. E quando ele deixou de fumar e beber, ele me prova que era possível antes de acontecer essa tragédia. Essa atitude dele me prova que é possível nós mudar nossas prioridades sem que a gente passe por momentos indigestos que o nosso irmão está passando. Porque se chegar um momento de aperto, assim como um médico, assim como uma situação vai dizer: amado, hoje a gente não tem tempo, mas a gente encontra tempo. Eu dei uma direção para o Christian faz algum tempo, nem sei se ele obedeceu. Se Christian, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa fazer uma atividade física, você precisa dar uma equilibrada na tua alimentação. Porque eu disse: cara, a gente cuida do espiritual e a gente peca em não cuidar do corpo. A gente peca em não cuidar do corpo, porque está tudo atrelado ao espiritual, porque a gente se fadiga, a gente não tem disposição, e sobra para Deus, eu sei disso. A gente fica indisposto, a gente fica preguiçoso. Estou falando do Cristo? Ah não, estou falando de mim.
Aí eu disse assim, cara, beleza, Deus, você, eu vou te dar uma direção, porque da direção tem um peso, né? Vou te dar uma direção, cara, começa a caminhar. Estou dando um exemplo. Daqui a pouco ele diz assim, não, mas eu não tenho tempo para o trabalho. Mas se o médico chegar na frente assim, irmão, fulano de tal, ou você caminha ou você morre. A gente acha um tempo para caminhar. Beleza, eu estou dando esses exemplos da vida para dizer o seguinte: é possível voltar a fazer com que Deus seja a prioridade na nossa vida, independente do nosso tempo. Se o médico falou, a gente dá um jeito, seja lá o que for. Mas se eu entender que eu não posso viver mais aquém, indiferente, foi essa palavra que o pastor Jorge usou aqui nessa noite, indiferente esse amor, irmão. Nós não podemos mais viver indiferente esse amor. Acorda um pouquinho mais cedo então, come menos, vai dormir um pouquinho menos tarde, reserva um tempo para se apropriar desse amor. Não podia, como é que na quinta-feira agora está cheio? Não dava, porque na quinta-feira agora está essa glória. É a prioridade dele. E tomara a Deus que a nossa prioridade, se é que ela mudou, que ela volte a ser, que Deus volte a ser prioridade, antes que nós sejamos acometidos de algo, que a nossa ficha caia. Porque, repito, só saber que Ele mesmo é tremendo. Amados, o que Ele tem cuidado de nós, irmãos. Irmãos, se nós formos falar que nós atravessamos dias, o cuidado de Deus, irmão, nós somos muito abençoados. Deus nos ama tanto. Deus, Ele nos constrange. Irmão, eu estava falando um dia desses aqui, de tudo, assim, tudo que Deus tem feito ao longo dos anos, agora com a vida do nosso irmão. Irmão, você não sabe, algumas pessoas já sabem. Sabe o que Deus se preocupou nesse momento do Kiko? Apareceu uma mulher na vida da Patrícia. Essa Patrícia, talvez tu não me conheça, mas eu conheço você de algum lugar aí. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu moro aqui do lado do São Lucas, quase de frente ao hospital. Olha só, em vez de você ficar pagando estacionamento, deixando o teu carro na rua, usa a minha garagem. Eu não estou usando a garagem, ó, fica com o controle, pega na tua mão, fica com ele e usa a minha garagem. Você acredita que no momento desse Deus se preocupou com uma garagem na vida dos nossos irmãos? Irmão, você pode dar nome para, você pode colocar qualquer adjetivo sobre isso, mas isso é amor e cuidado de Deus, queridos. Deus nesse momento se preocupar com uma garagem. Falar disso nos constrange, mas a questão é, você vai se apropriar desse amor? Irmão, por esse amor, irmãos, presta atenção. Eu não estou conseguindo sair daqui. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por esse amor vale a pena nós passar por cima de qualquer coisa. Passe por cima de qualquer coisa. Na área geográfica, na área financeira, na área sacrificial, na área religiosa. Tu sabe que eu acho que depois da prioridade, eu acho que o que pega é a religião, né? Se nós colocarmos para prateleira, no topo, eu acho que é a prioridade que muda do ser humano com o tempo. Acho que depois vem a religião. E agora eu começo a entender porque Jesus criticava tanto religiosos. Uma das coisas que a religião veio fazer na minha e na sua vida é impedir a gente viver o pleno amor dele. Muitos de nós éramos, né, deixa eu declarar isso, éramos muitos bons religiosos, mas na verdade Jesus ele veio para que a gente fôssemos bons em vivenciar, compreender o amor dele. Porque nós somos ensinados assim, uma cultura religiosa, nós éramos muito bons de teoria, de papel, de letra, mas quando nós somos chamados para viver um amor que é palpável, um amor que é de toque, nós temos dificuldade. E aí isso, eu nesses dias de Bevan Academy, eu tenho aprendido ainda mais. Porque você lembra que nas sinagogas se ensinava muito sobre lei, muito sobre religião, e sabiam de tudo sobre religião. Eles sabiam de tudo, de muita religião.
doutores da lei. Mas olha que coisa louca, irmãos. Aquilo que eles sabiam no papel, aí veio a nova aliança, o sangue da nova aliança, ou seja, Jesus está ali, Lina. Agora, aquilo que eles aprenderam no papel, Janaína, agora está ali em carne e osso. E eles tiveram dificuldade, Joana, de receber aquilo que o verbo que se fez carne. Por quê? Porque a religião ainda estava na mente. Olha que loucura! Aquilo que eu estou aprendendo está aqui perto de mim, então eu não preciso mais do papel, eu só preciso me apropriar dele, que já é real. Que loucura, né? Doutores em lei, sabiam de tudo de lei. Agora não é mais lei, agora ele está aqui, está perto de mim, está aqui, está no nosso meio. A gente tem dificuldade de viver esse amor. Talvez a gente já passou por todos os processos. Teologia, escola bíblica dominical, lei, é importante saber. Mas, irmãos, o que Deus está dizendo, olha, o amor de Deus é muito simples, ele precisa ser vivido, experimentado. Então eu acho que, em primeiro lugar, prioridades erradas. Em segundo lugar, religião, religiosos. Mentes religiosas impedem nós de viver o pleno. E aí Paulo, ele é muito tremendo. Feliz foi ele de ter essa atitude nobre e grande. Eu me ponho de joelhos para que os filhos, os santos, compreendam com o coração o amor de Cristo. Então aí para encerrar, ele fala aqui das 4 dimensões. Ele fala o amor de Deus, a largura, ele fala da largura, ele fala do comprimento, ele fala da altura e da profundidade. Tem como entender isso com o intelecto? Tem, irmãos? É possível entender isso com o intelecto? Ele divide o amor de Deus, a dimensão, ele divide em 4 dimensões. Largura, o que é largura? Largura de um lado para o outro, né? Não é isso? Quem trabalha com medição, é pegar uma trena daqui, não é assim? Largura? Por que Paulo está dizendo que o amor de Deus é a largura? Ele refere a largura. A largura do amor de Deus, o que é largura? O que ele está se referindo? Olha só, de uma extremidade à outra. O amor de Deus o quê? Quando ele se refere à largura, o amor de Deus alcança todos, sem exceção, preto, branco, pobre, rico. Ele deu o mundo, ele amou o mundo, ele amou o mundo. Ele amou quem? Ele amou quem? O Marquinho? Mundo, né? Então quem é mundo? De um lado para o outro. Ele vai esticando a trem, o amor dele. E aí, esticando a trem, ele pega todo mundo. Isso é tremendo, né? Se a gente se apropriar desse amor tremendo, irmão, o amor que alcança todos, judeus e não judeus, samaritanos. Esse é o amor de Deus que muitas vezes a gente vive indiferente. Olha só, a gente vive 24 horas por dia indiferente a esse amor. O Padre Jeff, largura, Joninha, de um lado para o outro. Ah, aquele pecador, também, de um lado para o outro, não escapa ninguém. E aquele homicida também. Por isso que não se compreende, né? Porque ele amou a todos, então largura. O segundo ponto que ele vai falar, o que é? Comprimento. O que é comprimento? Comprimento é altura, né? É isso? Então tu pega a trena, tu bota aqui no chão e leva até lá em cima, né? Isso aqui é o quê? Quando a gente estudava é vertical, né? O amor de Deus é o quê? Vertical. A altura por quê? Porque, acima de tudo, ele vem do céu e alcança nosso plano aqui terrestre. Largura porque alcança todos, a altura porque é um amor que vem de Deus e recai sobre nós aqui na terra. Quando Paulo ele divide o amor de Deus em 4 dimensões, é para nos fazer entender que não tem como escapar do amor dele. Você pode talvez não se sentir amado, porque eu moro lá
no banhadinho, ou no saco, ou na faixa de Gaza, na moca mais famosa do sul do Brasil. Irmão, não é onde você mora, não é o teu sobrenome. Ele só decidiu te amar e dizer assim, ó, se aproprie desse amor. Quando ele está dizendo que é largo, a largura, ele a todos, profundidade, altura, é que vem dele. Amou o mundo de tal forma, ou seja, vem dele. Ele não quer saber do seu sobrenome, da tua posição. Se tu tem pix ou não tem, irmão. Se você tem muitos amigos, não, ele decidiu te amar. E não só isso, você já sabe que ele te ama, mais vírgula, ele dá uma continuidade, se apropria desse amor, vem viver esse amor. O chamado de Deus não é para você estar dentro de uma igreja. O chamado de Deus não é para você ser servo, é para você viver o amor dele. Mano, esses dias veio um sentimento que eu tive que amarrar no lar, prender, queimar. Eu fui na UTI, depois da UTI eu fui outra situação, depois outra situação, me deu uma sensação assim, pô, que dever cumprido, cara. Pô, veio um sentimento assim de egoísmo, de ego, de presunção. Eu disse, nossa, hoje rendeu, né? Fiz minha boa ação ali, fiz aqui. Eu disse, Deus, eu estou quase no céu. Deus, só falta cara no bar. Aí Deus me pegou. Aí Deus me pegou. Eu disse, filho, tá. Então vamos lá. Naquele dia, coisa minha, tá? Para provar para você que amor não é fazer, a se apropriar do amor de Deus não é sair fazendo coisas. Aí me deu aquela falsa impressão, né? Meu Deus, nossa. Aí Deus até filho, então tá. Então naquele dia vai ser assim, ó. Já que tu esqueceu, naquele dia vai ser assim, ó. Assim como tu estava pensando aí comigo, vai ser naquele dia também. Você vai dizer assim para mim, filho, ele vai conversando com Deus. O pai vai dizer assim, ó, naquele dia, me lembrou daquele dia. Isso é amor, tá? E assim, filho, vai ser mais ou menos assim, ó, mais ou menos o que tu está me dizendo, vai ser assim naquele dia. Pai, o teu nome. Eu fui lá orar pelo Kiko, depois eu fui lá fazer aquela situação com aquela família, e daí no final eu vou dizer, filho, isso tudo é importante, mas no final o que vai fazer com que você esteja inserido ou não é se eu te conheço ou não. Eu disse, que bom que o amor de Deus corrige. O que é que Deus estava me falando? Que o amor, quando a Bíblia diz se apropriar desse amor, Jesus está dizendo uma coisa só: se relacionar com Ele. Se apropriar desse amor nada mais é, Jonas, se relacionar com Deus. O amor de Deus, ele só me pede uma coisa: me relacionar com Ele. Amor, não tem como amar, não tem como ser recíproco se não se relacionar. Eu estava sendo enganado por um sentimento naquele dia. É importante, irmão, importante. Porque me diz, tua fé sem obra, e eu te digo, uma obra sem fé. Mas o que vai pesar naquele grande dia é se nós somos ou não somos conhecidos por Ele. E conhecimento se dá em que momento? Relacionamento. Então o que Deus quer de mim nesses dias? Ele quer dizer, filho, está muito claro o quanto eu te amo, o quanto eu tenho cuidado de você. Agora se aproprie desse amor. De que forma, pai? Vem se relacionar comigo. Porque no grande dia, sabe o que vai ficar, irmão? Não são nossas obras. Não foi o quanto você serviu, mas o quanto você é conhecido por Ele. Irmão, todo mundo quer morar no céu. Todo mundo quer ir para a eternidade, mas o que vai me credenciar estar na eternidade é ser conhecido ou não dele. Então outra coisa tremenda que eu tenho vivido nesses dias, me evangada-me, é quando Êxodo 3, a Bíblia diz que Deus liberta o povo e não leva para Canaã, leva para onde? Leva para um monte. Para quê?
escolhi para se relacionar comigo. Eu te dei uma chance hoje nesse domingo, dia 10 de setembro, para te relacionar comigo. Deus fez o que fez na minha vida com um propósito: eu me relacionar com Ele, me apropriar desse amor, viver esse amor. Saber que Ele me ama é tremendo, que Ele tem cuidado de mim é tremendo. Eu tenho reconhecido com toda a limitação que eu tenho, pecador, homem que sou, mas eu tenho reconhecido a mão de Deus em cada situação da minha vida. Agora, se apropriar desse amor, me relacionando com Ele, é o que vai fazer com que esse amor me cure. O amor dele cura, irmão. O amor dele preenche, o amor dele é tudo, é pleno. O amor dele é pleno. Sabe esse vazio que eu carregava na minha vida? Que muitos homens, eles tentam preencher em homens, mulheres, bebida, prostituição, droga. Sabe esse vazio que a gente tenta preencher de qualquer forma? O amor dele preenche. O amor dele é suficiente, porque a gente não precisa mais ficar aí sendo aprovado por homens. Hoje todo mundo busca em likes, aprovação, curtidas. Irmão, o amor dele é suficiente para que a gente não busque mais isso. Essa miséria, isso é alma, necessidade da alma. Vê se não, quantas pessoas curtiram? Necessidade da alma, fotografar para publicar. Não é para ter um registro, não, é para publicar. Isso é miséria da alma. O amor dele veio para acabar com tudo isso, porque é suficiente. Você tem certeza que Deus te ama? Levanta a mão. Você tem certeza que Deus te ama? Deus tem cuidado de você, irmão? Fala a verdade. Deus tem cuidado de você. Mas qual é o nível que você tem se apropriado desse amor? Você tem vivido esse amor? Uma das palavras que queima o meu coração desses 6 anos que eu estou aqui: provar e vede. Ver o que Ele está fazendo na vida do nosso irmão, tremendo, né? Provar, acho que é um nível maior. Porque, vamos dar um exemplo aqui, uma culinária. Você olha assim, meu Deus, né? A mãe que gosta de ver na internet, elas fazer comida. É legal, né? Massa, um prato. Se tu vê na foto ali, se tu vê, hoje a Simone fez as postagens do almoço beneficente. Nossa, eu vi aquela mesa assim, nossa, que coisa linda. Né? Nossa, só o buffet já não te instiga. Não instiga. Você vê o buffet, a organização, como é o nome daquela parada ali que o fogo sai embaixo? Richô. Olha só, richô, irmão. Richô com acento circunflexo, richô. Faz até biquinho, richô. Então, richô. Só que você olhar é tremendo, você olha assim, instiga. Mas quando você experimenta, quando quem teve lá sabe, né? Quando você experimentou daquela galinha dura, galinha mole, aquele pezinho de galinha que não tem gosto de nada, mas só faz você ficar brincando ali com o tendãozinho da galinha. Irmão, não tem coisa melhor. Aquela fortaia. Não, só aquele macarrão ali não precisa ter mais nada. Aquele macarrãozinho caseiro, número 4, que é mais larguinho, não precisa mais nada. Eu me lembro lá com a Jéssica, macarrão de sardinha. Mas nem tirava as tripinhas da sardinha, porque tudo era bom. Hoje a minha mãe abre sardinha e fica ali tirando lá na página, nós comia com tudo aquilo ali, uma Simone. Uma geração de muito mimimi, certo? Então olha só, provar e ver o amor de Deus e a bondade de Deus é diferente. Olha para o seu irmão e diga: ver é tremendo, mas provar é tremendo, é mais tremendo ainda. Então vamos se apropriar desse amor. Por último, glória a Deus. Largura, comprimento, altura e profundidade. Profundidade quer dizer que Ele, irmãos, não há lugar. Você pode correr para onde você for, você pode ir para onde você for, mas o amor dele tem profundidade, a gente alcança. Ele me alcançou. Esse dia eu caí numa vibe aqui. Eu estava aqui numa quinta-feira orando pelo irmão e Deus me falou: olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus, olha só. Ele disse assim: ó, Ananias, vem aqui, faz um favor para mim. Filho, vem aqui, filho, faz um favor para mim. Eu preciso que tu ajude o irmão. Ele mora na rua chamada Direita. Mora na casa de Judas. Judas, né?
e se chama Saulo. Isso é profundidade minha. Isso me constrange, isso é apaixonante. Deus, ele poderia ter ido pessoalmente lá, mas olha só, rua direita. Sabe o que é isso? A profundidade do amor de Deus. Ele nos acha. Sabe onde ele me achou? 2001, Feira de Santana, Avenida Maria Quitéria, Flat Maria Quitéria, não me lembro o número do andar. Ele me achou naquele quarto. Talvez o que ele falou para Ananias, ele falou para mim: anjo. A cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, Avenida Maria Quitéria, o Flat Maria Quitéria. Isso é profundidade, Jonas. A gente pode correr do amor de Deus, ele pode fugir, mas ele tem endereço, ele tem a localização GPS. E aí, no momento que esse amor te encontra, ele só quer uma contrapartida. Se apropria dele. Não larga mais ele, não. Vive esse amor intensamente. O que Deus quer de mim, de você nesses dias, é que eu e você vivamos intensamente esse amor. Tá, pastor, mas e aquilo que eu preciso aqui, aquilo... Irmão, calma, que o amor dele cuida de tudo. O amor dele lança fora o medo. O amor dele restaura. O amor dele limpa. O amor dele acrescenta. O amor dele é pleno. O amor dele corrige. O amor dele ressuscita sonho, torna possível. O amor dele faz com que ele chame aquilo que não existe como se já existisse. O amor dele realiza sonhos. O amor de Deus é completo, irmão. O convite para mim, para você nessa noite é, deixa eu repetir aqui a palavra hebraica, catalambônia. Conhecer, se apropriar. Certo, eu fui direito. Faça isso profeticamente. Se apropriar do amor de Deus. No dia do aniversário da Cris, a Cris me mandou uma mensagem emocionante, vindo de uma menina de quantos anos, Cris? 17 anos. Faz quantos meses está aqui, Cris? Beleza. Deus sabe. Sabe o que a Cris falou? Em outras palavras, ela está aí que não me deixa mentir sozinho. Pastor, eu nunca me senti tão acolhida naquele lugar. Eu nunca me senti tanto amada, tão valorizada. Sabe qual é o papel dos filhos de Deus? 2 apenas. Pastor, não sei qual é o meu propósito de vida. Fique sabendo nessa noite. 2 apenas. Viver o amor dele e espalhar o amor dele. Te preocupa com essas 2 coisas. Viva ele. Pastor, eu não sei fazer nada. Bom, eu também não. Nem eu. E tudo que eu faço não dá. Deixa pra lá. Te preocupa em 2 coisas, queridos. Isso é o Evangelho de Deus. Viva esse amor que você está vislumbrada. Espalhe lá na tua família, lá na empresa. É isso que Deus quer de nós. É isso. O Evangelho de Deus é muito simples, irmãos. O reino de Deus é muito simples. Viver esse amor que não se explica aqui, mas se entende tudo aqui. Para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Não saia daqui muitas vezes com peso, dizendo: olha, eu não entendi muita coisa que aquele homem estava falando. Porque nem eu, muitas vezes eu vou nos congressos e não entendo muita coisa. Eu sei um pouquinho de Bíblia. Tem gente que absurdamente sabe muito mais do que eu de Bíblia, mas se preocupa com uma coisa: eu não entendi tudo que ele falou, mas eu senti tudo. As pessoas não sabiam, não entendiam o que Jesus falava, mas a maioria delas sentia tudo. E sentir tudo é o que vai mudar a nossa vida. Talvez você não entendeu muita coisa do que foi falado nessa noite, mas saia daqui sentindo tudo. Sentir o amor dele em tudo. Se coloque de pé, pela sua vida.